Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de física aqui no canal. Eu sou o professor AJ Macedo e hoje iremos trabalhar o movimento uniforme. Nós já vimos o deslocamento escalar, vimos a velocidade escalar média e instantânea e dando continuidade iremos falar sobre movimento uniforme, tá certo? Então, bem tranquilo mesmo. Você que está chegando agora, se inscreva aqui no canal para dar essa força aqui para a gente. Está divulgando mais aulas aqui no YouTube, tá bom? Então vamos aí a mais uma aula de física. Muito bem, então nós vamos falar aqui de movimento uniforme na página 33. Tá? Primeiro vamos tentar compreender aqui esse movimento uniforme, certo? Nós já falamos de movimento em aulas anteriores, a definição de movimento, movimento e repouso. Nós sabemos que para determinarmos se um corpo está em movimento ou em repouso, nós precisamos analisar o referencial. É necessário estabelecer um referencial para que nós possamos determinar se um corpo está ou não em movimento. Então, iremos falar de movimento. No caso, temos que ter um referencial, e se com o passar do tempo, a partícula ou móvel, ele aumenta a sua distância em relação ao referencial, dizemos que ele está em movimento. E essa palavra uniforme, ela se refere à velocidade. Então, se um móvel desloca com uma velocidade constante, ou seja, uma velocidade igual em todo o percurso, aí nós dizemos que ele está realizando um movimento uniforme, certo? Beleza? Essa palavra uniforme é algo constante, algo igual durante todo o percurso. É um movimento um pouco complicado a gente analisar no nosso dia a dia, porém existe algumas situações onde nós podemos determinar como movimento uniforme. Por exemplo, o movimento de uma escada rolante, né? A escada rolante, ela executa um movimento igual com o passar do tempo, então nós temos ali um exemplo de movimento uniforme. Ela executa um movimento com velocidade constante. O elevador também, a gente percebe que em certo momento ele mantém um padrão de velocidade. O trem também, em alguns pontos, ele pode ser considerado uniforme. O movimento dos ponteiros de um relógio, o movimento de rotação da Terra também pode ser considerado um movimento uniforme. O de translação não, porque existe momentos que a Terra ela fica mais próxima do Sol, ela fica mais rápida. E há momentos que ela está mais distante, fica um pouco mais lenta. Mas o de rotação pode ser considerado um movimento uniforme. E nós temos algumas situações do dia a dia que pode ser considerado. O importante é que esse movimento precisa ter uma velocidade igual o tempo todo, tem que ser constante. A mesma velocidade durante todo o percurso, para ser considerado um movimento uniforme. Vou colocar aqui o exemplo de uma tartaruga. Repare que essa tartaruga executa um movimento 10 centímetros por segundo, a cada segundo ela desloca 10 centímetros. Para que ela mantenha um padrão. Cada segundo que passa, aumenta 10. Então, ela vai de 0 a 10, aí 10 mais 10, 20. 20 mais 10, 30, mais 10, 40. E aí mantém esse padrão. Então, esse é um exemplo de movimento uniforme. No caso da tartaruga, ela está deslocando em uma linha reta. Esse movimento, nós dizemos que ele é um movimento retilíneo uniforme. É um movimento retilíneo uniforme, porque ela está deslocando em uma reta. Nós temos exemplo também de movimento uniforme circular, o caso dos ponteiros de um relógio, movimento de rotação. Talvez da escada rolante pode ser considerado também um movimento de rotação, algo que se move fazendo círculo, mas que mantendo esse padrão de velocidade constante. Não tendo, nesse caso, aceleração, apenas mantendo uma velocidade padrão o tempo todo. E aí esse é um exemplo de movimento uniforme. Pode ser circular ou pode ser retilíneo. Os casos que nós vamos tratar aqui, nesse momento, o caso que nós vamos tratar será o movimento retilíneo uniforme. Tranquilos? Então dá para ver pelo movimento da tartaruga como será esse tipo de movimento. No nosso dia a dia é um pouco mais complicado, o nosso movimento a pé, ou de bicicleta, de moto, ou de carro, é mais complexo imaginar um movimento como esse, porque a gente está o tempo todo alterando a velocidade. Uma hora está mais rápido, uma hora está mais lento.
Então, nesse caso, nós não temos aí no nosso dia a dia, nesses exemplos que eu falei, movimentos uniformes. Para o movimento ser uniforme, a velocidade tem que ser constante o tempo todo. Ou seja, a mesma velocidade mantendo um padrão. A cada unidade de tempo, seja segundo, minuto ou hora, ele deve deslocar a mesma quantidade. Então, no caso da tartaruga, ela desloca sempre 10 centímetros a cada segundo. Esse é um exemplo aí de movimento uniforme. Tranquilos? Então, vamos seguir aqui. Então, no movimento uniforme, a velocidade escalar v, ela é constante e igual à velocidade média, certo? Porque como no movimento nós temos uma velocidade que se mantém a mesma durante todo o percurso, então a velocidade média do percurso, ela vai ser igual à instantânea, porque a instantânea é aquela velocidade que nós tomamos com a unidade de tempo tendendo a zero. Ou seja, eu pegando aquela velocidade em pequenos espaços de tempo e vou observando. Então, se o movimento é uniforme, a velocidade sempre vai ser a mesma, mesmo no começo, no meio ou no fim. Então, no caso, tanto a média como a instantânea vai ser a mesma velocidade. Certo? Não vai ter velocidade menor, não vai ter velocidade maior e não vai ter velocidade central, vai ser sempre a mesma. Então, se nós tomarmos em qualquer ponto do movimento, em qualquer ponto do movimento, pegarmos um pequeno intervalo de tempo e observar a velocidade, ela vai ser sempre a mesma, porque nós estamos tratando de um movimento uniforme em que a velocidade é sempre a mesma, não há aumento nem diminuição de velocidade. Portanto, eu posso escrever o seguinte, que a velocidade escalar instantânea, que eu represento por v, é igual à velocidade média, que é o Vm. Ou eu posso também ainda dizer o seguinte, que essa velocidade escalar instantânea ela é igual ao ΔS, que é o deslocamento escalar, dividido pelo ΔT, que é o intervalo de tempo. Beleza? Eu posso fazer essa notação. Nós não vamos mais precisar utilizar a velocidade média, entendendo que a velocidade média nesse movimento ela é igual à instantânea. Então, eu vou usar somente V mesmo. Só V. Sem precisar acrescentar o M, porque tanto faz uma como a outra, o valor vai ser o mesmo, porque o movimento ele é dito uniforme. Lembrando que os sinais algébricos da velocidade dependem dos sinais dos deslocamentos. Velocidade é igual ao deslocamento dividido pelo tempo. As velocidades positivas estão relacionadas a movimentos progressivos. Lembra que nós já falamos sobre isso, movimentos progressivos e movimentos retrógrados. Os progressivos é aquele movimento em que o móvel se desloca no sentido da trajetória. Ou seja, com o passar do tempo, a posição dele vai aumentando. E a velocidade negativa diz respeito a movimento retrógrado. É aquele movimento em que o móvel se desloca no sentido contrário da trajetória, como se ele estivesse voltando. Portanto, nesse tipo de movimento, com o passar do tempo, o móvel vai reduzindo a sua posição. A cada segundo, minuto ou hora, ele vai reduzindo sua posição, ou seja, como se ele estivesse voltando. Vamos ver aqui na imagem esses dois tipos de movimento. O movimento progressivo, o sentido coincidente com o da orientação da trajetória, como eu já falei, está aqui a orientação. Então, ele está aí no sentido da orientação, né? Esse é um movimento positivo, o deslocamento vai ser positivo, então a velocidade é positiva e o deslocamento também é positivo. Ambos são maiores do que zero. O movimento é retrógrado, ele está voltando. Repara que agora ele está voltando, está aqui a trajetória nesse sentido, e ele está voltando no sentido negativo. Então, nesse caso, a velocidade é menor do que zero, portanto, a velocidade é negativa, e o deslocamento também é menor do que zero, portanto, ele é negativo. A expressão da velocidade, que é ΔS por ΔT, dá a velocidade escalar em função do deslocamento e do tempo, que é equivalente a ΔS é igual a velocidade vezes ao intervalo de tempo. Isso aqui na próxima aula nós vamos falar sobre essa função. Eu não vou escrever ainda a função, ela vai ficar assim mesmo, ó. O deslocamento, que é o ΔS,
ele vai ser igual a velocidade multiplicada pelo intervalo de tempo, que é o ΔT. Certo? É só uma extensão daqui, ó. Eu posso até aqui mostrar o seguinte. Posso mostrar o seguinte, que essa velocidade, se a velocidade é igual a ΔS por ΔT, é só baixar aqui um pouco esse exercício que não era para estar aqui ainda. Vou baixar ele lá para a gente ver depois. Pronto, tá aqui. Então vejam só. O que foi feito aqui? Ó? Nós só pegamos esse deslocamento, vamos pegar esse deslocamento e vamos isolar ele, ó. Vamos isolar ele aqui, ó. E esse tempo, ΔT, está dividindo, vai passar multiplicando velocidade. Então vai ficar velocidade vezes ΔT. A mesma expressão, estou só apenas mudando de posição. Apenas estou tirando o tempo do segundo membro. Desculpa, estou isolando o deslocamento do segundo membro, levando ele para o primeiro membro. E esse tempo está passando para o segundo membro, certo? Então estou só mudando. Na verdade, eu estou só fazendo a mudança. Ó. O tempo está passando, multiplicando a velocidade. Está aqui, ó. Ok? Tranquilos? É a mesma expressão de velocidade. Então, para calcular o deslocamento, eu apenas preciso multiplicar a velocidade vezes tempo. E se eu quiser calcular o tempo? Quando eu quiser calcular o tempo, nós vamos precisar dessas informações. Eu posso isolar também o tempo, pegando essa mesma informação aqui. Se eu isolar o tempo, quem passa para lá agora é a velocidade. Eu vou pegar a ΔS e vou dividir pela velocidade. Então, o deslocamento fica dividido pela velocidade. Aqui eu posso calcular o tempo. Uma partícula fez determinado movimento. Se eu tiver, lógico, o deslocamento e a velocidade. Então, dá para a gente trabalhar essas três expressões. Eu posso até resumir aqui para a gente ver. Ó. Então, para a velocidade, o que eu preciso? ΔS sobre ΔT. Calcular a velocidade. Para calcular o deslocamento, eu preciso multiplicar a velocidade vezes o tempo, que é o ΔT. E para calcular o tempo, que é o ΔT, eu preciso dividir o deslocamento pela velocidade. Essas três informações aqui são muito úteis para a gente agora nesse tipo de movimento, que é o movimento uniforme. Tranquilos? Agora sim, vamos para o exercício. Então, nós temos aqui um exercício que já resolvido no nosso material. Tá? Vocês podem acompanhar no nosso material esse exercício. Tranquilos? A questão número 6 diz o seguinte: uma composição ferroviária com uma locomotiva de 14 vagões desloca-se a velocidade constante de 10 metros por segundo. Essa velocidade, o que significa isso? Significa que a cada segundo ela desloca 10 metros. Beleza? Tanto a locomotiva quanto cada vagão medem 12 metros. Repara que são 14 vagões e mais a locomotiva, né? Que é a máquina que puxa esses vagões. Então, nós temos aí 15 partículas de 14 metros, 12 metros, desculpa. Né? Porque são 14 vagões mais a locomotiva, então nós temos 15 compartimentos de 12 metros. Então, qual é o tempo que o trem levará para passar por um celeiro, por um sinaleiro, e quanto ele demorará para atravessar um viaduto com 200 metros de comprimento? Então, aqui são duas perguntas. Primeiro, ele quer saber qual é o tempo que o trem levará para passar por um sinaleiro, é uma pergunta. E quanto tempo, né, ele demorará para atravessar um viaduto de 200 metros de comprimento? Nota: o trem deve ser considerado um corpo extenso, pois seu comprimento não pode ser desprezado no movimento realizado por ele. Nós já falamos de ponto material e corpo extenso. O trem realmente ele é muito longo, muito grande, né, para esse tipo de análise. Então, aqui nessa imagem, a gente compreende melhor essa informação. Reparem que aqui na imagem nós temos o trem, né, a posição inicial do trem, ele vai iniciar a ultrapassagem aqui do sinaleiro.
certo? Então ele vai iniciar aqui, a locomotiva inicia o movimento, inicia a ultrapassagem, e ele só terá passado pelo sinaleiro quando o último vagão, certo? Passar aqui no sinaleiro. Então, o que nós vamos ter aqui é o seguinte, nós vamos ter todo esse comprimento do trem, ó, como deslocamento. Foi marcado aqui com a letra D. Nós temos a velocidade dele, que é 10 metros por segundo. Posso anotar aqui, a velocidade dele é 10 metros por segundo, certo? E o deslocamento dele, que é a distância, posso colocar como ΔS, ou posso dar só o Dzinho mesmo, corresponde ao comprimento do trem. E o comprimento do trem são 15 vagões. São 15 vagões. 15 vagões que medem cada um 12 metros. Então, nós vamos multiplicar 15 vezes 12, que é igual a 180. Isso aqui, no caso, metros. Tranquilos? Agora, vamos calcular o tempo que ele gasta para atravessar esse sinaleiro. Essa é a primeira pergunta. Então, vamos lá. Para calcular o tempo, eu já tinha feito antes, ó, o ΔT. Para calcular o tempo, a gente precisa dividir o deslocamento pela velocidade. Então, vamos só completar aqui as informações. O deslocamento dele é 180 metros. E a velocidade é 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. Resolvendo isso aqui, nós vamos ter o seguinte. O metro vai eliminar com o metro. Divide 180 por 10. Só eliminou o zero, fica 18. Sobrou o segundo. Então, nós temos que o tempo que ele gasta para atravessar o sinaleiro é 18 segundos. Ok? Muito bem. Então, vamos para a próxima pergunta. Ele quer saber quanto tempo agora ele gasta para atravessar o viaduto de 200 metros. O viaduto ele tem comprimento de 200 metros. Repara que, novamente, o trem está na posição inicial. Ele vai iniciar a ultrapassagem do viaduto. Então, ele começa a locomotiva inicia a ultrapassagem, né, a passagem no viaduto. Então, ele só terá passado completamente o viaduto quando o último vagão termina ali, ó, sai no finalzinho do viaduto. Então, o que nós temos aqui para deslocamento é o comprimento do viaduto mais o comprimento do trem. Então, vamos lá. Nós temos aqui a velocidade, continua sendo a mesma, 10 metros por segundo. O deslocamento agora vai ser os 200 metros do viaduto, mais o comprimento do trem que nós vimos anteriormente, que é 180. Então, nós vamos ter uma soma de 380 metros. Isso vai ser o deslocamento total do trem. Ele vai ter que percorrer 380 metros para atravessar completamente o viaduto. E para calcular agora o tempo, nós vamos estabelecer a nossa formulazinha. ΔT, o ΔT, ele é igual ao deslocamento dividido pela velocidade. O deslocamento é 380, está aqui, ó, 380 metros. A velocidade é 10 metros por segundo. E vai sobrar aqui, elimina o M, elimina o 0, 38. Então, sobrou 38 segundos. Então, esse é o tempo que o trem levará para atravessar o viaduto completamente. Tranquilos? Então, essa aí foi a primeira questão, tá bom? Agora nós vamos partir para a segunda questão. Tá? Seria a nossa questão 7, lá do nosso material. Diz assim, uma cena foi gravada durante 2 minutos, à razão de 24 fotografias por segundo. A projeção é realizada à razão de 20 fotografias a cada segundo. Determine o número de fotografias tiradas. Então, vamos lá. Ela foi tirada 24 fotografias por segundo.
Tá? E nós temos aqui o tempo de 2 minutos. Então, nós vamos ter que converter esse tempo. Vamos converter o tempo de 2 minutos em segundos. Então, 2 minutos, como vocês sabem que 1 minuto é 60 segundos, então 2 minutos corresponde a 120 segundos. 120 segundos. Beleza? Então, para calcular essa quantidade de fotografias, é só multiplicar. Se a cada segundo são 24, ó, é 24 fotografias por segundo. E aí nós temos 2 minutos, que é 120 segundos. Então, basta multiplicar 120 vezes 24. Então, a quantidade de fotografias vai ser igual a 24 vezes 120. Pode fazer até em forma de razão, né? Razão, regra de 3 simples. Aí multiplica 24 vezes 120, vai dar 2.880 fotografias, certo? Essa é a quantidade de fotografias. Outra forma de fazer isso aqui também, poderíamos utilizar a definição que nós já temos, ó. Eu quero calcular o ΔS, o nosso deslocamento que seria a quantidade de fotos, que é o 2.880. Era só multiplicar a velocidade por intervalo de tempo. Então, o nosso ΔS aqui seria quem? A velocidade, a quantidade de fotos, né? São 24 fotos por segundo, essa é a velocidade, 24. E o tempo corresponde a 120 minutos, 120 segundos. Multiplica 24 por 120, vai dar os 2.880 fotografias. Vou botar um Fzinho de fotografias aqui. Beleza? Então tá aí duas formas de calcular. Podemos fazer mesmo normal. Você interpreta que são 24 fotos por segundo, se são 2 minutos. 2 minutos corresponde a 120 segundos. Então, se 1 segundo é 24, e 120 é quanto? Multiplica. Vai dar 2.880. Tranquilos? Agora ele quer saber, a letra B, o tempo de projeção. Então, qual é o tempo de projeção? A gente pode utilizar a mesma definição ali, ó. Nós queremos saber qual o tempo de projeção, agora são 20 fotografias a cada segundo. Então, a velocidade aqui mudou. Nós temos 2.880 fotografias, que seria o deslocamento, como se fosse deslocamento, para nós aqui. Só que agora a velocidade é outra, é 20 a cada segundo. Então, nós temos que a velocidade ela é 20 F, que é fotografias por segundos. Aqui é contextualizando uma nova situação, beleza? Então, vamos lá. Qual é o nosso deslocamento ali? Seria a quantidade de fotografias, que é 2.880 F de fotografia. E aí nós queremos calcular o ΔT. Lembrando que o ΔT é o tempo, é o deslocamento dividido pela velocidade. E quem é o deslocamento? Quantidade de fotografias, 2.880. E quem é a velocidade? 20. Vamos eliminar aqui esse zero. Vamos dividir 288 por 2. 2 por 2 dá 1. 8 por 2, 4. 8 por 2, 4. Então, 144 segundos é o tempo que ele vai gastar para reproduzir essas fotografias, essas 2.880 fotografias a 20 fotografias a cada segundo. Então, em cada segundo ele reproduz 20. Ele vai gastar 144 segundos, ou eu posso ainda escrever isso aqui como sendo 2 minutos, 2 minutos e 24 segundos. Certo? Então, nossa aula de hoje era essa, tá? Espero que vocês tenham compreendido bem aí o assunto, tá bom? A nossa próxima aula eu vou falar da função. Vou falar da função horária do espaço do movimento uniforme na página 35. E também, lembrando que na próxima sexta eu vou colocar a atividade dessa aula. Hoje é somente essa aula mesmo, vocês irem olhando o assunto, vendo os exercícios, lendo o material que eu vou deixar também disponível. E aí na próxima sexta eu coloco a atividade dessa aula, tá bom?
Então, espero que vocês tenham compreendido o movimento uniforme. Assista o vídeo novamente, se for preciso. Olhe o material, tá certo? Se cuidem. Tchau para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.